Se você quer enfrentar os grandes desafios da sua vida, você tem que pôr o seu foco em Deus. Ele é o único que tem todo o poder, que ama você incondicionalmente, que fez promessas e vai cumpri-las, que nunca muda. Grande fé tem seu foco em Deus e não vacila. Mensagem de hoje: Etapas da nossa fé. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. É muito claro nas Escrituras que Jesus sempre honrou a fé. O mesmo ele faz hoje. E se alguém lhe perguntasse, quanta fé você tem? Você realmente não poderia responder. A única forma de saber quanta fé você tem é quando enfrenta provas e tentações. Quando você enfrenta tempestades e dificuldades e sofrimentos e necessidades, você reage de uma certa maneira. Bem, é muito evidente nas Escrituras que Deus honra a fé porque esta honra a Ele. Não acreditar nele é desonrá-lo. E você sabe, é interessante que Jesus disse aos discípulos de diferentes maneiras que tivessem fé em Deus. E eles, por sua vez, respondiam: como é que vamos aumentar a nossa fé? O que eles sequer compreendiam realmente é que tudo o que estava acontecendo com eles era Jesus ensinando sobre a fé. E assim, é interessante como a fé foi muito importante na mente de Jesus. Abra a Bíblia no 16º capítulo de Marcos. Sim, é claro que ele já havia sido ressuscitado. A Escritura diz no versículo 14: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto ressuscitado. Em outras palavras, o coração dele sofria e ele estava dizendo: o que é isso com todos vocês? Não se tratava de uma daquelas pequenas repreensões do tipo, bem, espero que vocês compreendam. Não, ele estava sendo duro com eles, porque ele tentou ensinar-lhes a fé. Esse foi um de seus principais objetivos, como vimos nas duas primeiras mensagens. Eles precisavam aprender a acreditar que Jesus faz o que promete e que Deus é quem Ele diz que é. Ele é todo confiável. E agora, mesmo após a ressurreição, ainda não acreditavam o maior de todos os eventos. Se você pensar nisso, verá que a razão pela qual acho que Jesus era tão insistente nisso é que todos os aspectos da nossa vida são influenciados pela nossa fé. Sua oração é influenciada por sua fé. A sua saúde e a sua cura são influenciadas pela sua fé. Seus relacionamentos são influenciados por sua fé. De fato, em todos os aspectos da nossa vida, a nossa fé está envolvida. E pensar como tudo começou quando você era uma criança e nem sabia o que estava acontecendo. Não é preciso ser uma criança para logo perceber que uma vez que um homem não pode fazer alguma coisa é porque ele não tem fé. Ou uma mulher tem fé para fazer isso de novo e de novo. A fé é parte vital e absoluta da sua vida, não importa qual seja o objeto da sua fé. Assim, o objetivo de toda essa mensagem e toda esta série é que você e eu avancemos na fé, que descubramos onde estamos em nossa fé. O que desejo salientar hoje são as etapas da nossa fé. Quero dizer isso 2 ou 3 vezes para que você não esqueça. Número 1, não estou dizendo que você passe por todos esses estágios cada vez que seja desafiado a fazer alguma coisa. Ou que você deve finalmente chegar a um estágio que corresponda a quem você realmente é. Todos nós vamos encarar situações e circunstâncias até que cheguemos a esta primeira etapa da nossa fé. Temos que enfrentar isso. A questão é esta:
Estou no estágio mais baixo ou estou crescendo na minha fé? Ou, em vez de começar num estágio lá embaixo, devo ir agora diretamente para a fase 2, porque estou crescendo na minha fé e esta é mais forte do que era antes. O que vou fazer é dar-lhe uma descrição de cada uma dessas etapas e depois ilustrá-las na Escritura. Quero que você pense no que estava acontecendo, numa área específica. Então, a etapa número 1 é pequena fé. Pequena fé é fé inquieta. A pequena fé diz assim: espero que ele possa, pode ser, mas não estou certo sobre isso. A pequena fé diz: eu não estou certo acerca dos fatos. Um pouco perdida, a pequena fé está lutando. A pequena fé está tentando acreditar. Eu não diria que a pequena fé não é sincera. A pequena fé pode ser muito sincera, mas a situação é tal que a pessoa diz: você sabe, eu gostaria de acreditar nisso, mas simplesmente não tenho qualquer garantia e não tenho nenhuma esperança quanto a isto. Há uma palavra que desejo que você lembre. Você vai encontrá-la em cada uma dessas ilustrações que eu vou dar. A palavra-chave na fé é o foco. Escreva F-O-C-O. A palavra-chave na fé é o foco. Apenas um crente cujo foco está em Deus pode ter paz em algumas tempestades da vida. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quando você está lutando pela sua fé, sempre que começar a duvidar, faça a você mesmo as perguntas: onde está o meu foco? Onde está o meu pensamento? Estou pensando em quão difícil é isso? Estou pensando no Deus que prometeu atender a todas as minhas necessidades, não importa o que aconteça? Então, quero que você procure o livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, é mais um exemplo de gente lutando pela sua fé, homens de pequena fé. E aqui está o que acontece no versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Tragam-me o menino. Então levaram o menino a Jesus e assistiram o que estava acontecendo. O versículo 21 diz: Jesus respondeu ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Agora observe estes 2 versículos seguintes. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Veja você mesmo como está escrito. Se podes fazer alguma coisa. O que quer dizer se pode fazer alguma coisa? Escute isso de novo. O homem diz: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então ele está lutando pela fé. Se podes. Se podes, Jesus disse. Tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora, todos nós provavelmente já estivemos lá em algum momento em que uma parte de nós diz: eu creio, e a outra parte de nós diz: eu não acredito. Estou procurando, estou olhando a razão, estou olhando, pensando em sentimentos, estou pensando no pecado ou no que quer que seja. Uma parte diz, eu posso, a outra parte diz, não posso. A pequena fé luta entre o sim, eu creio que ele pode, e o não, eu não estou muito certo se ele pode. Então, todos nós já estivemos lá. Estou dizendo que não importa quão forte você é na fé. Como um crente maduro, você não deve permanecer abatido por muito tempo. Há a pequena fé. Então, é claro, não há apenas a pequena fé, mas há a grande fé. Então, qual a diferença entre esses dois? Bem, muita fé está amadurecendo a fé.
A grande fé está crescendo na fé. Muita fé está se tornando cada vez mais forte e grande fé está firme na verdade da palavra de Deus. Nem sentimentos, nem opiniões de outras pessoas podem apagar a grande fé na verdade da palavra de Deus. Aqui está o que Deus está dizendo. O foco está em Deus. Grande fé é sempre focada em Deus. E quando você olha para essas passagens da Bíblia e pensa no que isso significa simplesmente isso, que quando uma pessoa tem uma grande fé, aqui está o que ela faz. Em vez de ficar olhando para ela própria, ela ou ele olha para além do que vem. Eles subordinam seus sentimentos à fé. E o que fazem é se concentrar em Deus e não em qualquer outra coisa. Não ouvem outras pessoas, eles estão com o seu foco em Deus. Agora, se eu pudesse dizer isso de novo, e de novo, e de novo, eu diria isso. Se você quiser enfrentar as coisas difíceis da vida, você tem que pôr o seu foco em Deus. Ele é aquele que tem todo o poder, que nos ama incondicionalmente, que faz as promessas e vai cumpri-las, que nunca muda. Grande fé tem o seu foco em Deus e não vacila. Ela pode começar a vacilar por alguns momentos, pois a pequena fé diz, eu sei que ele pode, mas a grande fé diz, eu sei que ele o fará. Assim, vamos dar-lhe um par de versículos. Volte para Mateus, capítulo 8, olha o versículo 5. Examinar essas escrituras é muito importante, porque aqui são exemplos vivos do que estamos falando. Neste 5º versículo, diz a Escritura no 8º capítulo de Mateus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aqui está uma grande fé. Não é que eu acho que ele poderia, você deve vir para a minha casa. Não. Basta dizer uma palavra, eu acredito que meu servo será curado. Esta é uma grande fé. Agora, olhe para o resto desse texto, porque o resto é muito importante. O centurião disse, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E o outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Agora, aqui está o que desejo que você perceba. Esse homem reconheceu que Jesus era um homem sujeito à autoridade. Ele tinha autoridade e estava sob autoridade. O centurião sabia por si mesmo que podia falar a todas aquelas pessoas para que fizessem exatamente como ele havia feito, porque Jesus tinha autoridade para comandar. Ele também sabia que Jesus era homem sujeito à autoridade e ele poderia fazer o que Deus lhe disse que fizesse. Ele teve fé para acreditar que Deus faria isso. Ele disse, não, tu não precisas vir à minha casa. Tudo o que tens a fazer é falar uma palavra e meu servo será curado. Essa é uma grande fé. É por isso que temos que ficar na palavra de Deus. Na leitura das Escrituras, você vai encontrar Deus falando com você acerca de situações como a dele e de outros. O que você tem que fazer é relacionar essas verdades com a sua situação. Ele quer que você confie nele, como fez o centurião. Deus, se esta é a tua vontade, então vou confiar em ti. E se esta é realmente a tua vontade, aqui está o que me disseste para fazer. Eu te entrego e sei que vais trabalhar. Nenhuma pergunta. Poderíamos falar sobre todos os tipos de exemplos, mas vamos começar a aperfeiçoar a fé, porque seria maravilhoso acordar amanhã de manhã e pensar nos desafios e dizer, pronto, mas esta não é a forma como a vida é. Olhamos para esses desafios, para um de cada vez, vemos os obstáculos e assim por diante. Então, veja isto. Não estou dizendo que você não deve olhar para os obstáculos, mas olhe para eles com seu foco em Deus. Em outras palavras, aqui está o obstáculo.
Ó Pai Celestial, estou vendo o Senhor acima de tudo. A fé perfeita diz: eu vejo isso. Isso é o que Deus disse e está feito. Agora, observe o que quero dizer com isso. Você pode passar por um momento de luta, qualquer que seja a situação. E há algumas situações muito difíceis na vida. Eu entendo isso. E você pode lutar mais por um pouco acerca disso. Então você veio ao lugar certo. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Estou confiando nele, estou lendo as Escrituras. Aqui estão as promessas de Deus. Sim, acredito que ele vai cumpri-las. Então, quando você atingir a fé perfeita, aqui está o que acontece. Você chega ao ponto de não pedir a ele, porque você tem uma fé tão perfeita que você pode dizer em seu coração e seu espírito: está feito. Em sua mente e em seu coração. Ele é tão bom que é como se já tivesse feito. Você diz: não, espere um minuto, isso é um tipo etéreo de coisa? Não, não é. Eu vivi o bastante e tive experiências suficientes na vida para lhe dizer que você pode chegar ao lugar em que estão as principais questões importantes de sua vida que ninguém mais pode responder, e você sabe que Deus lhe deu a fé e ele vai tornar tudo muito claro para você. É o que ele vai fazer no seu espírito. Quando você crê, aqui está o que acontece. Você não pode pedir mais dele. Você agradece a ele e o louva por aquilo que ele vai fazer. Agora, se você é uma daquelas pessoas que não tem nenhuma paciência, não vai funcionar. Porque às vezes ele vai dizer: está feito, não tem que orar sobre isso. Há uma perfeita paz e uma alegria perfeita e uma garantia íntima, absoluta, quando Deus diz que está feito. Agora, você não pode simplesmente invocar o Senhor, levantar-se e dizer: estou indo para casa esta tarde, vou ficar de joelhos e dizer a Deus que ele já fez. Não, você não pode. Você não vai fazer nada nem falar nada. Ele vai dizer o que está feito. Então, a partir daquele momento, você o louva, agradece, fica na expectativa e, ouça, fica em antecipação, olhando para ele. Basta manter a sua fé na palavra dele. O que ele está fazendo é manter a palavra dele. Deus não quer que nós, em outras palavras, lutemos naturalmente desde o início. Ele sabe que essa é a nossa tendência. Então, quando oramos e buscamos a face dele, cremos na palavra e confiamos nele, o que acontece? A nossa fé fica firme, amadurece, torna-se mais forte. Você não pode colocar os dedos nela. Você não pode dizer que começou aqui ou que começou lá, talvez. Mas o que acontece é apenas que a sua fé amadurece dentro, sim, dentro de você. Depois de tirar os olhos dele e colocá-lo em alguém, em alguma coisa, em alguma situação, em alguma circunstância, então a luta começa. O foco é a chave. Vamos para Abraão, por exemplo. E, por sua vez, vamos para o 22º capítulo do Gênesis por um momento. Você vai se lembrar que o Senhor veio a Abraão e para Sara e disse a ele: Abraão, vou dar-lhe um filho. Abraão tinha 100 anos de idade e Sara estava com 90. Ambos riram de Deus. Sara negou que havia rido. Não sei se ela pensou que podia rir sem que Deus a ouvisse, mas, de qualquer maneira, eles tinham esta pequena coisa acontecendo entre eles. E assim, isso foi uma verdadeira luta para eles. Agora você pensa, se você tivesse uma centena de anos e sua esposa 90, e você acorda de manhã e pensa que Deus lhe disse naquela noite que você iria ter um filho de uma mulher de 90 anos de idade, você provavelmente estaria lutando também com a sua fé? Acho que sim. Temos de dizer algo sobre isso. Ouça, Abraão foi um exemplo perfeito de como cresceu em sua fé, porque quando você passa por tudo isso, eu poderia dar-lhe muito mais detalhes, mas isso não é importante. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão,
Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Abraão havia tido 2 filhos, mas Isaque era o único meio de quem o Messias viria. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui está o que quero que você veja. Número 1. Deus não testou Abraão para descobrir o que Abraão faria. Ele sabia exatamente o que ia fazer. Que você sacrifique seu filho. Abraão fez exatamente o que Deus disse a ele. Ele deve ter lutado em sua fé, pelo menos em algum grau. Quero dizer que qualquer pessoa humana faria, mas ele fez o que Deus lhe disse. Selou o jumento, preparou tudo e partiu. Então, ao chegarem lá, eles juntos prepararam o altar. Abraão colocou seu filho no altar, ergueu o punhal, diz a Escritura, para matar seu filho. Mas Deus o deteve e providenciou um carneiro nos arbustos. Agora, aqui está o versículo que me diz que ele tinha perfeita fé. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Por qual motivo? Para matar o seu filho em sacrifício. Depois de adorarmos, voltaremos. No hebraico, isto é exatamente o que diz a Escritura. Vamos voltar um pouco. Ele está dizendo simplesmente isto: Deus, o Senhor está me dizendo que devo sacrificar meu filho, mas o Senhor disse que nele serão abençoadas todas as nações da terra. Ele é apenas um jovem. Ele creu em Deus e disse: Nós estamos indo lá para o sacrifício e eu vou matá-lo. Mas nós 2 estaremos de volta, porque o Senhor me fez uma promessa e eu não vou desistir dela. Isso é perfeita fé. Então, o que Abraão estava dizendo? Ele estava dizendo: tudo bem, Senhor, vou sacrificá-lo, vou fazer tudo o que for preciso, mas a tua promessa está feita. O Senhor vai abençoar todas as nações da terra através de Isaque. Agora, você talvez não tenha um monte daquela perfeita fé muito cedo. Nós todos crescemos e todos amadurecemos. A tragédia é quando uma pessoa não amadurece na fé. Aqui está o que ela faz. Limita a obra de Deus, limita a resposta de Deus às suas orações, limita a sua alegria, limita a sua paz, a sua felicidade, limita cada aspecto da sua vida. Ouça, quando você enfrenta uma situação difícil em sua vida e Deus está desafiando a sua fé, lembre-se de que a chave é manter o foco em Deus. Gostaria de lhe pedir que você dissesse, num dia qualquer, como você vê a sua fé. Seria ela uma pequena fé pela qual você luta em meio a um monte de coisas? Ou você diria que está, no mínimo, na posse de uma grande fé e que um monte de coisas que o incomodava já não incomoda mais? Você não precisa mais pedir algo a Deus porque você sabe, Ele vai cuidar disso. Há algo em sua vida hoje acerca do qual você gostaria de dizer: ó Deus, quem dera eu pudesse ter fé perfeita acerca disso. Bem, se você começar a ler a palavra de Deus e permanecer firme nas suas promessas e entregar sua vida total e completamente a Deus, e se você sabe qual é a vontade de Deus, Ele lhe dará fé perfeita. Isso significa que você pode começar a agradecer a Ele e louvá-lo e se alegrar com Ele. Você não tem que pedir-lhe mais. Ouça, o diabo vai dizer: você só pensa assim. Obrigado, Pai.
O Senhor já resolveu essa questão. Estou andando em plena fé de que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Isso pode acontecer a você, eu lhe afirmo, já vivi tempo suficiente para ver isso acontecer. E não há nada mais alegre no coração quando a gente sabe que o Pai Celestial disse: você não vê, você não pode sentir, você não pode tocar, mas fique firme na minha palavra. É um negócio feito. Eu amo isso. É um negócio feito. Em outras palavras, quando ele promete fazer, quando ele lhe dá essa garantia, é um negócio feito, porque o Pai tem o poder de fazer isso acontecer. Amém? Você não pode ser um cristão e continuar dizendo: bem, o que isso tem a ver comigo? Vou colocar desta forma. Você está pedindo, você está separado de Deus e só há uma coisa que você pode fazer para que a sua situação mude. Você tem que confiar nas promessas divinas e colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele vai mudar toda a sua vida. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Você pode ser salvo, você pode ser perdoado, purificado, ter uma nova vida, nascer de novo, como diz a Bíblia. Pai, como somos gratos. Obrigado por todos esses exemplos de sua palavra que sustentam e estabelecem dentro de nós uma forte fé, apesar de muitas vezes não podermos ver claro o nosso caminho. Oro em favor de alguém aqui hoje que pergunta se o Senhor poderia salvá-lo ou não por causa de seu passado. Que o Senhor mostre a essa pessoa que o passado dela não tem nada a ver com o que o Senhor pode fazer. Que essa pessoa receba instantaneamente o perdão e passe a viver uma nova vida pelo fato de confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Oro para que você deseje ser salvo, queira tomar essa decisão tão importante. Acredito que você não vai deixar passar esta oportunidade. Oro para alguém aqui que está lutando com algo que realmente o tenha abatido. Oro para que o Senhor possa lembrá-lo de mudar o foco do problema para o Senhor, para que as coisas funcionem. Em nome de Jesus. Amém. A fé do crente vai amadurecer e nossa confiança vai crescer quando nós colocamos nosso foco em Cristo e confiamos na Palavra de Deus. Visite intaut.org para aprofundar seu entendimento da Bíblia e veja a mensagem de hoje, Etapas da Nossa Fé. Você também vai encontrar uma biblioteca grátis de mensagens inspiradoras do Dr. Stanley, anotações do sermão e uma oportunidade de explorar as maravilhosas promessas de Deus. Faça o download do aplicativo em Contato para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento. Ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Deus nos ama bastante para nos manter no caminho. Se você ouvir as mentiras de Satanás, ele sempre vai lhe dizer que você deve tomar o caminho mais fácil. Mas qual é a maneira sábia? Qual é a coisa mais sábia a fazer? Deus nos ama o suficiente para manter os nossos olhos focados nele, em coisas que são reais, verdadeiras e genuínas. Father's advice. Scene 2, take 1. My dad used to tell me, treat everybody, no matter who they are, the way you want to be treated. Of course, be who God wants you to be, and the opinions of others won't matter. I love you, Dad. And cut. That's a wrap. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da Intaut Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.